Seja bem-vindo à Odontologia Prática de hoje. Hoje eu vou falar para você como você vai iniciar na realização das facetas em resina. Você vai aprender muita coisa nesse vídeo. Indicação, como você vai fazer na prática, como você vai iniciar, ver alguns casos que você pode treinar e no dia a dia clínico, como você vai treinar na prática para você começar a diagnosticar e ver como trabalhar com resinas, né? As facetas em resinas não necessariamente é só você cobrir todo o dente com uma resina mais clara. Não é só isso, né? Hoje você vai mudar a sua cabeça. Quando eu tive uma experiência, quando eu comecei a visualizar como trabalhavam com resina e eu fui descobrir o que eu podia fazer com as resinas compostas, e o meu mundo mudou, né? O meu mundo de cores, o meu mundo de diagnósticos, a transformação de anatomia, de formatos, isso mudou completamente. E hoje eu quero te passar um pouquinho sobre isso, a minha experiência de como você vai iniciar nas facetas em resina, beleza? Então, bora pro vídeo. Então vamos lá. Recentemente me perguntaram lá no Instagram qual material eu uso para fazer facetas em resina. Queria uma lista de materiais para iniciar nas facetas em resina. Então eu acho que seria assim, antigamente se falava que as lentes de contato dentais, as facetas em resina, não podiam ser realizadas em dentes cerrados, em dentes com desgaste, né? Dentes com bruxismo. E é um mito, né? Um mito muito grande que caiu por água. Você já pensou o cliente não poder ser reabilitado? E hoje em dia, essas reabilitações são a realidade clínica do meu consultório e pode ser do seu consultório, né? Como a gente realiza isso? Como eu diagnostico isso? É muito importante. Pacientes com desgaste dental, você pode realizar facetas em resina tranquilamente, né? Tem vários vídeos aqui no canal como fazer as guias de desoclusão. Então, primeiro, você tem que saber trabalhar a oclusão. Oclusão é a chave de tudo. Eu via muito falar sobre isso na universidade. A oclusão é tudo e é só no dia a dia clínico que você vai aprender isso. Vamos dar um belo exemplo. Acho que exemplos são melhores para você saber diagnosticar. O paciente tem perdas posteriores. Não tem os molares, tem pré-molares. Tem vezes que não tem nem o segundo pré-molar e ele quer fazer facetas em resina. Você pode fazer nesse caso? Olha, tem muita chance de você começar a ter fraturas nessas facetas em resina. Então, a oclusão basicamente é a distribuição de força na boca. Simples assim, né? Se o paciente só oclui nos caninos, nos centrais anteriores, você vai ter fratura, né? Isso é simples, né? Então, aí você não vai poder indicar. Então, um dos princípios iniciais para você começar a trabalhar com facetas em resina é você saber indicar. Isso é bem importante. Outra coisa, você tem que saber uniformizar, compactar muito bem uma resina e saber ter um polimento uniforme de resina. Isso é muito importante, mas importantíssimo. Vamos dar um belo exemplo. Você está fazendo uma restauração classe 4, classe 5 e você vê que você não consegue um alto polimento. Não está com uma uniformização interessante, né? Você não está conseguindo trabalhar as texturas. Você tem que começar a melhorar essas suas classe 4, uniformizar mais ela, saber trabalhar muito bem multilaminadas, muito simples, tá? Para faces livres, uma dica valiosa é você trabalhar com multilaminadas. Então, classe 5, classe 3, classe 4, você vai trabalhar com multilaminadas, né? Porque você vai uniformizar essa última camada, né? Assim, para você ter um ótimo polimento e terminar em zero sua restauração. Então, essa é uma das indicações que eu vou falar para você treinar, que eu queria falar para você aqui, né? Desde o começo do vídeo. Como você vai começar a treinar as facetas em resina? O que ocorre muito hoje em dia? Vem uma classe 5 para
realizar e você tem aquele desgaste na cervical, né? O que você vai fazer nesse caso? Você só vai cobrir aquela área? Qual resina você vai utilizar? Será que você está sabendo diagnosticar aquela pequena lesãozinha ali? Ó, geralmente nas classes 5, eu vou cobrir aquela região basicamente com resinas body ou dentina, 90%, 80%, 90% daquela área. Ok. Mas muitas vezes o paciente tem desgaste de esmalte, não só de dentina. Então, esse é o momento para você começar a estender um pouquinho a resina da área daquela lesão, daquela cervical, né, para a anatomia do dente. Então, o paciente tem um desgaste no esmalte. Você olha, você trabalha com lupa, você olha ali, nossa, mas não tá tão legal. Esse canino que eu estou fazendo aqui, ele tá um pouquinho giradinho na distal dele. Que tal que eu estendesse essa cervical e puxasse um pouquinho essa distal e corrigisse essa giroversão desse dente? Aí você está começando a pensar como eu estou querendo falar desde o começo do vídeo. A sua mente está abrindo, você está começando a expandir a tua faceta em resina, né? Só que como eu falei, você tem que saber trabalhar com pincel e espátulas de borracha, porque nessa área você não vai ter uma linha de término, você vai ter que terminar em zero com o dente, né? Então, aí você está começando a entender o universo das facetas em resina. Olha que legal, olha que interessante. Você ia fazer uma classe 5 e você vai corrigir uma giroversão com resina. E você não precisa falar isso para o cliente, tá? Você vai fazer, você olha lá e fala assim, opa, aqui é um caso que eu vou começar a trabalhar, a começar a entender as minhas resinas. Então você tem que saber a cor que você vai utilizar naquela área, você tem que saber que você pode trabalhar uma resina transparente naquela área, ou uma resina de esmalte, depende o paciente, né? Você não vai poder colocar um volume de resina naquela área, tem vezes que você nem utiliza. Isso que você tem que saber diagnosticar, tá? Você tem que fazer um ângulo arredondado. Então, opa, são tudo detalhes que você vai utilizar nas suas facetas em resina. Um outro belo exemplo que você pode utilizar. Você está fazendo, a maioria dos casos que eu faço, que eu utilizo a resina para você começar a modificar a anatomia e os formatos, são em faces livres, como eu falei. Classe 4, classe 3 e classe 5. Né? Classe 5 é um caso atípico, né? Muitos casos com desgaste, eu vou refazer a anatomia desse paciente. Olha que interessante, né? E classe 4? Olha, muitas vezes você pode estender essa classe 4, não com desgaste, apenas com acréscimo, que é a técnica de facetas em resina. Você vai acrescentar para refazer ângulos, aumentar incisais, né? Trabalhar detalhes. Assim você está experimentando a resina composta puramente. E você começa a ter lindos resultados no dia a dia. Você começa a ver o cliente começa a falar, olha, nossa, ficou lindo. E você fez uma classe 5. Ele vê isso. Um caso recente eu estou fazendo, um paciente ele tem várias classes 5. E eu vou refazer a bateria anterior dele, os centrais, lateral, ele fez um implante, né? Então ele vai trocar em porcelana, mas ele tem uma porcelana mais clara que ele não vai trocar. Ele tem algumas facetas em resina que não tá legal a cor, estão muito brancas, leitosas, né? E os posteriores, ele já fez clareamento, ele veio com clareamento, né? Só reforcei o clareamento dele. E ele veio com os posteriores com desgastes na vestibular, tá? Desgastes e perda de volume, isso é muito recorrente. Perda de volume da anatomia. Que resina eu utilizei nesse caso? Eu utilizei a resina A1B na cervical e eu finalizei a vestibular com a BW da Beautiful 2, tá? Ah, mas será que era tão branco esse caso? Será que ele tinha os dentes tão brancos na posterior? Ele não tinha os dentes tão brancos, mas o terço incisal ele estava bem claro. Eu estendi aquela área, né?
de classe 5, refazendo a anatomia. Quando o cliente viu aquilo, ele falou, nossa, o meu dente ficou claro novamente. E eu não tinha vendido facetas em resina. As pessoas querem vender primeiro para depois conseguir treinar no paciente. Não necessariamente isso. Tem casos que o cliente fala, eu não quero fazer faceta em resina. Mas você vê que é uma oportunidade de melhorar o sorriso dele. E se você consegue ter resinas terminando em 0, um alto brilho, uma alta uniformização dessas resinas, você só vai ter que falar para o cliente assim, você tem que fazer uma manutenção, uma limpeza periódica e eu posso manter essas resinas. O que você acha? Você acha que é interessante? Ah, para mim é super interessante, você mudou meu sorriso e ele nem solicitou. Então, olha o universo que você está criando na sua mente agora, após esse vídeo. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Esse vídeo vai mudar a sua vida, vai mudar seu dia a dia clínico. Acompanha a gente aí, gasta o dedo aí, curte esse vídeo aí, compartilha e comenta aqui se vai mudar a sua vida, começar a trabalhar com resinas de forma diferente, beleza? Dica compartilhada, conhecimento multiplicado. Agora é só vocês testar na prática.